E aí pessoal, tudo bem? Vim passar para vocês a carteira que eu montaria com apenas 6 ativos, inclusive que eu investi esse mês. E esses 6 ativos a gente conseguiria diversificar em diversos negócios e também diversas moedas. E aqui eu mostro para vocês cada um deles e quanto que a gente teria supondo um investimento inicial, por exemplo, de 60 mil ou 600 reais ou 60 reais, seja o quanto você tiver disponível para poder investir. Porque com qualquer valor dá para você começar. Essa ideia de vídeo eu peguei de uma pessoa que veio comentando comigo que ela tinha 60 mil reais parada na poupança e ela estava perguntando se tinha uma opção melhor, se estava sendo uma boa escolha ela deixar os 60 mil lá parado. Então eu fiz algumas suposições mostrando para ela que a poupança ela está perdendo dinheiro. Porque se a gente faz uma comparação boba com inflação, por exemplo, essa pessoa ela estava com 60 mil parado na poupança. E se a gente compara a poupança com a inflação, a gente já consegue perceber que nos últimos 7 anos essa pessoa perdeu para a inflação, mesmo rendendo o pouco que rende a poupança. Por isso mesmo que às vezes deixar na poupança, dependendo do prazo, ou mesmo a longo prazo, não vai render tanto assim, mesmo que renda um pouco acima da inflação, ou tendo risco de render menos do que a inflação, igual aconteceu nos últimos 7 anos, você vai estar perdendo dinheiro. Por exemplo, nesse caso prático, esses 60 mil na poupança se transformariam 7 anos atrás, né, se fossem depositados, aí eles se tornariam em 86.202 reais. Enquanto que a inflação em si, o mesmo poder de compra de 60 mil 7 anos atrás, hoje necessitaria de 86.382. O que quer dizer isso? Só para vocês entenderem, quer dizer que 7 anos atrás, esses 60 mil compravam, um exemplo, 4 coisas. E agora você precisa, para comprar essas mesmas 4 coisas, de uns 86.362 reais. E isso seria a desvalorização da nossa moeda, desvalorização do poder de compra. E é por conta disso, principalmente, que eu explico para vocês a importância de se investir. E aqui a gente vai ver a carteirinha que eu montaria com 6 ativos para poder se proteger da inflação. Então vamos lá, pegando como exemplo esses mesmos 60 mil dessa pessoa que mandou a dúvida para mim, vamos diversificar em 10 mil em cada ativo, porque assim fica fácil para a gente mostrar o quanto se valorizaria. Mas pode ser replicado também para 6 mil reais, para 600 reais, seja quanto você tiver aí, porque tem como você investir a partir de 30 reais em ativos nos Estados Unidos, ou mesmo nos ativos brasileiros, a partir de 40, 50 reais, depende de que ativo você for escolher. Renda fixa normalmente fica em torno disso aí. Tem algumas renda fixas que você até consegue com menos reais, como por exemplo as do Banco Inter. A gente consegue acessar a renda fixa por 10 reais, 5 reais. Então imagina só, a partir de investimentos mínimos de R$1 a gente consegue. E é incrível essa disponibilidade, essa facilidade e praticidade que hoje temos para investir. Sem mais delongas, bora ao que interessa. Primeiro ativo que eu colocaria, claro, o IPCA+, se proteger da inflação. Então a gente poderia ir já para títulos públicos no próprio Tesouro Direto e pegar um IPCA+, 6%, igual está agora, 6,5%. Isso daí já conseguiria aumentar e muito nossa rentabilidade. Nos últimos 7 anos, daria em torno de 123,09%, que é uma baita rentabilidade, imagina. Estaria multiplicando por mais de 2 vezes seu patrimônio. Isso pensando que a gente colocasse 10 mil reais dos 60, porque a gente está dividindo em 6 tipos de ativo, e esse seria um ativo mais conservador, inclusive em um prazo não tão longo, 7 anos, porque tem títulos públicos aí que a gente consegue investir para 10 ou mais de 10 anos, aí seriam longuíssimos prazos e o risco aumentaria, porque quanto maior o prazo, maior o risco que você está tomando, mesmo sendo títulos públicos, que são ativos mais conservadores. Portanto, se a gente pega como base esse investimento de IPCA+, 6,5%, que é os patamares que estão agora, se você acessa o Tesouro Direto no dia atual, a gente está em outubro de 2024, e imaginando o histórico do IPCA que foi nos últimos 7 anos e que nos próximos 7 ele acabe se replicando algo parecido, poderíamos ter esse retorno aí de 123,09% para um dos 10 mil reais que aplicaríamos, ou mesmo 100 reais, R$1.000, porque essa carteira de 60 mil reais pode ser replicada para 6 mil, para 600 ou para menos, como já expliquei para vocês no início do vídeo. O segundo ativo que eu colocaria seria um CDB de um banco que eu acabo conhecendo, então mais seguro e também protegido pela FGC, então até 250 mil reais você vai estar protegido aí, você vai conseguir seu dinheiro de volta com esse fundo garantidor de crédito, portanto tem essa segurança a mais, mas a gente buscaria aqueles que pagam 120% do CDI ou mais,
Portanto, seria sim bancos conhecidos, mas às vezes a gente estaria tomando um pouco mais de risco aí, porque é uma taxa alta para a CDB pagar e a gente pode encontrar em Banco Inter, no próprio Itaú, é mais instituições bancárias, corretoras que você vai conseguir encontrar CDBs com rentabilidades como essa. Ou mesmo você poderia optar por uma LCI e LCA, que também são mais conservadoras e são isentas de imposto. Então tem aquela proteção do FGC e ao mesmo tempo são isentas de impostos. Tem esse benefício a mais. Aí a gente não precisaria de 120% do CDI, talvez um pouco menos, 110%, 115%. Sendo assim, tomando os mesmos 7 anos como referência, a gente vê que daria uma rentabilidade de 87,63%. Um título que retornasse 120% do CDI, seja através de CDB, seja através de LCI ou LCA, ou outro tipo de título privado, que a gente diz, né, porque a gente colocou um título público, o primeiro ativo, que é o IPCA+, ou seja, protegendo da inflação e ganhando mais um valor, 6,5%, que está atualmente, né, está nesses patamares, enquanto que, por outro lado, a gente iria para título privado, buscando 120% do CDI, que é totalmente plausível de se encontrar, principalmente com esse valor aí de 10 mil reais que a gente está falando, porque quanto maior o valor que você vai aportar, provavelmente vai aparecer novos investimentos com rentabilidades mais promissoras. Por quê? Porque tanto o banco, quanto a corretora, quanto a instituição financeira que está por trás, se você estiver aportando em um CDB, por exemplo, né, que daí é mais voltado para instituições bancárias, instituições financeiras, você consegue, com mais dinheiro, acessar rentabilidades maiores. Assim, se beneficia mais. O terceiro ativo que escolheríamos seria um ativo um pouco mais arriscado, porém nem tanto assim, que é as maiores empresas do mundo. Tem como você acessar isso com apenas um ETF, que é o VTI. Eu já expliquei para vocês o que é ETF aqui no perfil, tal. Se vocês não sabem, eu recomendo que vocês assistam vídeos já direcionados para esse lado. Eu não vou me adentrar muito no assunto, mas imagine que é uma forma de você diversificar em diversos negócios, em diversos ativos, com apenas um. Através do ETF é possível. Por quê? É uma cesta que a gente compra e daí nessa cesta tem diversos tipos de coisas, tem diversos tipos de negócio e esses negócios eles têm algo em comum. Então a gente consegue acessar todo esse mercado mundial. Se uma acabar prosperando mais do que outra, vai subir também. E imagine, se uma empresa fale, o que acontece? Simplesmente ela vai até zero. Enquanto que se uma empresa prospera, ela pode multiplicar por muito mais do que o valor dela mesma. Pode multiplicar por 3, por 4, por 5, por 10. Assim com certeza compensando as perdas. E também se acabar tendo perda, vai ser substituído na carteira. Normalmente tem ajustes trimestrais, semestrais, depende muito de qual ETF você vai investir. Mas o que é normal é trimestral e semestral. Pode ser anual também o ajuste. Aí esse rebalanceamento que eles acabam realizando. O que quer dizer isso? Uma empresa faliu, então ela já saiu dos pré-requisitos para ficar no VTI. Obviamente eles vão pegar o dinheiro que sobrou e aportar em uma empresa que esteja dentro desses pré-requisitos. Então é bem interessante, se vocês quiserem saber mais informações desse ETF em si, é só entrar no site etf.com, igual está aparecendo aí na tela, e daí vocês conseguem dar uma olhada nas especificações, em quais empresas tem por trás desse ETF. Porém, vamos direto à rentabilidade, que eu sei que é o que vocês querem saber. Com 10 mil reais que a gente aportaria lá, a gente conseguiria retornar nos últimos 7 anos 326,69%. Isso porque, além da rentabilidade dela, que foi em torno de uns 13% ao ano, coisa assim, tem também a rentabilidade do dólar, porque aqui a gente está investindo diretamente em ETFs voltados para os Estados Unidos, que a gente consegue acessar pela Avenue Securities, Interactive Brokers, pelo próprio Banco Inter, pela Nomad, tem diversas plataformas aí que você pode utilizar, totalmente em português, para você conseguir acessar esses investimentos. Com poucos cliques você já consegue. E a partir de R$200 você já pode realizar o câmbio, R$100. Então é fácil vocês conseguirem comprar. Porque com $5 já é possível você realizar uma negociação na corretora lá nos Estados Unidos. Enfim, se a gente toma como referência isso, então com o VTI a gente potencializaria mais nosso retorno, porém tomando um risquinho aí a mais. Porque a gente não está falando mais de renda fixa, e sim de renda variável. Pode ou não retornar nesses últimos 7 anos essa rentabilidade. Não é algo pré-meditado e não é algo para um prazo específico. Simplesmente a gente está supondo a partir dos dados históricos dos últimos 7 anos. Então, se a gente pega como base isso, dá uma referência em um norte para nós. Beleza, em 3 ativos já aportamos. Qual seria o quarto ativo?
O quarto ativo é o VOO, que são as maiores empresas dos Estados Unidos, o S&P 500 mais conhecido. Então é um outro ETF, a gente conseguiria diversificar também, mas agora voltado para a maior economia do mundo. Então você vê que o risco pode ser aumentado, porque a gente está focando em uma geografia apenas, mas imagine, são as maiores, né, pessoal? Qual que é a chance dessas 500 maiores falirem ao mesmo tempo? É bem difícil. Se uma acabar falindo, outra ali ou aqui, qualquer uma dessas 500 pode compensar essas perdas e compensar até mais do que a perda em si. Por isso mesmo que a gente viu uma rentabilidade de 14,33% ao ano em média nesses últimos 7 anos. Ou seja, retornaria para nós, no total, 345,45% de rentabilidade, que já é uma rentabilidade também interessante, porque aqui a gente já está contando a valorização do dólar, a valorização do ativo em si. Além disso, todos aqui que estão voltados para a renda variável, estamos supondo o reinvestimento dos dividendos. O que seria esses dividendos? Basicamente, quando você investe em algum ativo, você se torna sócio dele. E você se tornando sócio, você tem direito à parte dos lucros, se ele acabar distribuindo para os seus acionistas. E como você é acionista dele, proporcionalmente àquilo que você investiu, você vai receber uma parte. Essa parte que você recebe é chamada de dividendos. Então, esses dividendos que você recebe, a gente está supondo que você reinveste na própria empresa. Ah, recebi um exemplo, investi 10 mil reais em VOO. Durante um ano aí eu recebi 500 reais. Esses 500 reais você reinveste no VOO. É isso que a gente está supondo. Então não está saindo nada do bolso da pessoa em si. Dessa pessoa, por exemplo, que acabou perguntando para mim da poupança. Basicamente, ela colocou apenas os 60 mil reais dela investido. No momento, 10 mil reais em IPCA mais 6,5%. 10 mil reais em 120% do CDI, aí você pode escolher qualquer título privado que entregue isso. Aí os outros 10 mil reais a gente alocou em VTI, VOO, agora falando para vocês, que são as maiores empresas dos Estados Unidos, e também em seguida a gente colocaria, tomando um pouco mais de risco, em QQQ, que são as maiores empresas de tecnologia do mundo praticamente, que são listadas na Nasdaq, né? Aquela bolsa de valores, além de muitas que tem lá nos Estados Unidos, mas é uma bolsa em específico que normalmente são listadas mais empresas de tecnologia. E esse QQQ, ele é voltado mais para esse lado, excluindo as financeiras. Portanto, as financeiras a gente já estaria se expondo pelo VTI e pelo VOO, que tem bastante porcentagem em empresas financeiras, enquanto que no QQQ votaríamos mais para a tecnologia. E assim potencializaríamos nossa rentabilidade, que é o objetivo. Não adianta nada você tomar mais risco para ter menor retorno. E aqui, se a gente pega nos últimos 7 anos, no QQQ, a gente obteria uma média de 19,65% ao ano de rentabilidade total, contando valorização do ativo e reinvestimento dos dividendos. Então, simplesmente a pessoa que colocou 10 mil reais no QQQ e tudo aquilo que recebia do próprio investimento colocaria de volta no QQQ, simplesmente ela teria essa rentabilidade aí de 19,65% ao ano em média. Algum ano iria ser mais, outro ano iria ser menos, porém na média dos 7 anos seria isso. E assim, a rentabilidade total daria 511,42%, o que seria uma multiplicação de capital de praticamente 6 vezes. Então imagina só, você multiplicar por 6 vezes seu capital, é muita coisa. Por fim, para finalizar nossa carteira, o sexto ativo que colocaríamos seria o Bitcoin, porque agora a gente está se expondo em um risco muito maior, porém tendendo a ter também uma rentabilidade cada vez maior. A gente já se expôs um pouco no Brasil, em parte de renda fixa, que acaba tendo retornos explosivos, se a gente olha a história do Brasil, enquanto que nos Estados Unidos mais em renda variável, porque lá se beneficia mais esse mercado, e também agora em criptomoedas, pegando o lado mais conservador de todos, que seria o Bitcoin. E no Bitcoin a gente teria em média nos últimos 7 anos uma rentabilidade de 30,41% ao ano, e isso sem imaginar que poderíamos deixar em staking, tá pessoal? Aqui eu tô pegando como base só o ETF GBDC da Grayscale, que foi lançado lá atrás, e a gente pode pegar como base se uma pessoa quisesse investir nele, por exemplo, mas poderia investir diretamente em Bitcoin e deixar em staking, que é meio que a forma de você receber uns dividendos por deixar seu dinheiro parado em criptomoedas. Tem corretoras e wallets que proporcionam isso, a forma de você conseguir deixar seu Bitcoin parado e ao mesmo tempo receber uma rendinha em Bitcoin anualmente, ou APY, ou APR, não vamos entrar em termos técnicos aqui, mas imagine que teria como potencializar mais ainda esse retorno de 30 e poucos por cento que a gente colocou aqui do Bitcoin. No fim, em 7 anos, a gente conseguiria acumular uma rentabilidade de 1.014
1,14%. Isso apenas em Bitcoin. Então seria uma multiplicação de 11 vezes do capital. Uma pessoa que colocou 10 mil reais 7 anos atrás, ela teria hoje mais de 110 mil reais. É isso que eu estou querendo dizer, é muita multiplicação. Porém, o risco também que ela tomou, né, teve muita volatilidade, às vezes até caiu abaixo de 10 mil reais. Às vezes ela estava com 10, depois ficou com 5, aí depois ficou com 20, depois caiu para 15, depois foi para 50, mas no final do período ela conseguiu chegar a 110 mil, entendeu? Por isso que eu falo, a volatilidade é maior, essa volatilidade mede um pouco o risco. E o Bitcoin também tem maior volatilidade, assim como o QQQ, que eu passei para vocês, tem maior. O que tem menor volatilidade de todos aí, provavelmente vai ser o CDB, que retorna 120% do CDI, ou mesmo o IPCA mais 6,5%. Esses acabam proporcionando menores volatilidades, menores variabilidades de valor. E agora a pergunta que não quer calar, que vocês devem estar se perguntando: Guilherme, quanto que ficou então de rentabilidade dessa carteira nos últimos 7 anos? Porque você está me falando que você diversificaria os 60 mil, que estaria na poupança dessa pessoa, simplesmente em 10 mil para cada ativo. Mas no total, porque cada ativo tem uma rentabilidade diferente, o quanto teria depois de 7 anos aí com esse dinheiro parado? Simplesmente eu fiz esse cálculo para vocês. Nós conseguiríamos mais de 300 mil reais. Então, multiplicaríamos nosso capital por mais de 5 vezes. Olha só, em 7 anos, a gente conseguiu multiplicar 60 mil em mais de 5 vezes, simplesmente com ativos que a gente conhece aí no dia a dia. Muitas das empresas que estaríamos nos expondo pelo ETF são empresas que utilizamos no dia a dia. Coca-Cola, Instagram, Microsoft, Nvidia, com placas de vídeo aí de computadores. Estaríamos também com Apple e muitas outras aí. Basta vocês entrarem no ETF.com e acessar esses ETFs que eu falei, o VTI, o VOO, o QQQ. Vai aparecer uma gama de setores e empresas que estaríamos nos expondo, mas com 60 mil reais, a gente multiplicou facilmente mais de 5 vezes no inteirinho aí desses últimos 7 anos. Quer dizer que nos próximos 7 vai acontecer a mesma coisa? Obviamente que não. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Porém, a gente tomando como base, com certeza tem a questão do efeito Linde. Aquilo que já deu certo no passado tem a tendência maior de continuar dando certo no futuro. Principalmente aquilo que tem muito tempo de história. Como um exemplo, o S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, o VOO que eu falei. Assim como o VIT, são as maiores empresas do mundo, então são empresas de diversos países aí, se um prospera mais que o outro, você vai estar ganhando com isso. Pensa bem o nível de diversificação. Para você se expor diretamente em cada um desses ativos, provavelmente levaria um tempo absurdo, por isso mesmo que a gente está otimizando a carteira e tendo uma rentabilidade com um risco menor possível. Entretanto, isso aí seria o que eu faria para deixar de forma simples e sem estresse, ou 60 mil reais que se eu tivesse parado na poupança, né? Porém, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem seu perfil de investidor. Às vezes tem pessoas que não querem tomar o risco de colocar Bitcoin na carteira, tem outras que não gostam muito de investir no exterior, preferem investir através de BDR no Brasil, ou mesmo só em ativos brasileiros, porque acham que tem melhores oportunidades por aqui. O interessante é você ter o conhecimento necessário para poder filtrar e entender direito o seu perfil de investidor e como descobrir ele. E tudo isso que eu estou falando para vocês, assim como eu consegui encontrar esses ativos que tiveram rentabilidades muito boas para um baixo risco, eu aconselho vocês acessarem a minha plataforma, que basicamente é a plataforma 7APCV, 7 anos para comprar uma vida, por isso mesmo que eu até tomo como referência 7 anos, que é basicamente um tempo médio aí para você poder mudar a sua vida, aportando pouco dinheiro. Se você aporta 100, 200, 300 reais por mês, também teria a mesma rentabilidade, claro que em proporções menores, porque seria menos dinheiro, mas você teria a multiplicação de capital de mais de 5 vezes da mesma forma, porque só mudaria o valor bruto total. Como é 60 mil, a gente viu que daria 300 mil. Agora, se fosse 6 mil reais, daria 30 mil reais. Então, uma pessoa, supondo que no primeiro ano ela investisse 500 reais por mês, no final de um ano ela teria aportado 6 mil reais. E desses 500 reais por mês, ela aportasse uns 85 reais em cada um desses ativos que eu falei para vocês, que facilmente é possível você fazer isso, pegando esses 85 reais, então, por mês que ela aportasse nesses 6 ativos, e imaginando no inteirinho de um ano, daria 6 mil. Esses 6 mil, no fim de 7 anos aí, ela aportou esse primeiro ano e depois não aportou mais, simplesmente só reinvestiu os dividendos e o dinheiro que provinha desses investimentos em si. Aí no final de 7 anos ela teria um resultado parecido, 30 mil reais, multiplicou por mais de 5 vezes aí. Mas perceba que no final a gente conseguiu preservar nosso poder de compra, porque os mesmos 6 mil reais ou 60 mil reais,
eles estariam valendo menos por conta da desvalorização da moeda e da inflação. E a gente conseguiu ganhar muito acima da inflação, porque pegando como exemplo aqueles 6 mil reais que eu falei para vocês, né, que a gente poderia ter investido para transformar em 30 mil, da mesma forma que os 60 mil poderia se transformar em 300, pegando esses 6 mil, quanto que seria o equivalente em poder de compra de 7 anos atrás? Então 6 mil reais 7 anos atrás, hoje equivaleria a quanto com a inflação que teve histórica? Eu falo para vocês, hoje valeria R$ 8.632 por volta disso. Então perceba, para ter o mesmo poder de compra você precisaria de mais dinheiro, enquanto que se deixássemos investidos 6 mil, teríamos mais de 30 mil, muito mais do que a inflação, quase 4 vezes mais esse poder de compra aí equivalente, ajustando já para a inflação. Então, por fim, eu quero que vocês coloquem na cabeça que investimentos é uma forma de você conseguir proteger seu patrimônio, ao mesmo tempo multiplicá-lo com mais praticidade, não precisa ter complicação, basta você ter uma boa educação financeira, entender bem o porquê você está investindo, porque tem toda a questão do seu perfil de risco, do quanto você aceita tomar, né, de perda ou de ganho no curto prazo, porque no longo prazo em si, se a gente olha o retorno aí da maioria das ações, vemos que no longo prazo acaba tendo rentabilidades absurdas. Agora, no curto e médio prazo, pode sim ter perdas, principalmente em crises de mercado, igual foi a pandemia, igual foi em 2008 com o subprime, a bolha.com em 2000, sempre tem crise, vai e vem e tal. Porém, a gente olha aí no inteirinho de mais de 5 anos, 7 anos, por isso mesmo uma plataforma 7 anos para comprar uma vida, já pensando em investimentos a longo prazo, a gente ensina, eu e minha equipe, tem todo o respaldo lá de consultoria financeira que você vai ter dentro da plataforma, conteúdo, recursos, e-books, planilhas, tudo dentro da plataforma você vai ter acesso e por um valor único no momento. Você vai conseguir acessando aí meu site www.7apcv.com.br ou mesmo entrando no meu perfil, você consegue ter mais informações sobre minha plataforma. Então, se te interessa poder montar uma carteira como essa, ter segurança e ter maior confiança, porque confusão é o primeiro passo do aprendizado, então se você está mais inseguro para realizar investimentos, provavelmente te falta conhecimento. É a ignorância que gera insegurança. Buscar educação financeira vai fazer com que você crie maior confiança, crie maior segurança para poder aportar seu dinheiro e entender o que está por trás daquelas empresas, daqueles negócios, seja com ETFs, seja no exterior, seja em criptomoedas, seja em investimentos alternativos, seja em ações ou fundos imobiliários aqui no Brasil, imóveis, crowdfunding, tem diversos tipos de investimentos com riscos e retornos diferentes. E calibrar isso de acordo com aquilo que você deseja, com o seu objetivo financeiro e o prazo que você estabelece, aí sim você necessita de conhecimento para poder realizar isso, e é para isso que eu estou aqui para te ajudar aqui no canal com conteúdos gratuitos ou mesmo dentro da minha plataforma que eu consigo fazer um atendimento mais personalizado e ao mesmo tempo com muito mais recurso, porque lá basicamente está tudo que está no meu cérebro e tudo que eu faço na minha carteira está explicado lá, pegando praticamente na sua mão e ensinando do zero. Enfim, esses 300 mil reais que a gente acumularia com 60 mil, né, dessa pessoa que eu dei exemplo aí, que estaria com o dinheiro na poupança e simplesmente 7 anos atrás ela tivesse colocado esse dinheiro nesses investimentos que a gente supôs aqui, nesses 6 ativos, basicamente ela teria transformado em 300 mil e os 300 mil estariam gerando de renda praticamente 2 salários mínimos para a vida toda. Porque se ela pegasse todo esse dinheiro acumulado e ela pensasse, nossa, fiz o cálculo aqui e vi que daria para mim de dividendos com ativos mais voltados para dividendos ou mesmo na renda fixa, ia dar mais de 10% de rentabilidade, como a gente vê que os patamares atuais da Selic estão, né? A gente consegue encontrar aí CDBs que entregam 105% CDI, 110% CDI, portanto já daria quase 2 salários mínimos de renda mensal para nós, com mais de 300 mil aportado aí, que seria o valor acumulado que eu falei para vocês. Então a gente fazendo esse cálculo básico aí da multiplicação dos 300 mil por uma taxa Selic, para a gente poder ver quanto que receberia no inteirinho aí dos últimos 12 meses, para ter noção do quanto você receberia por mês, e se bater o valor que a pessoa deseja, simplesmente ela pode tirar, colocar em renda fixa, receber essa rentabilidade de quase 2 salários mínimos para a vida toda dela, porque a renda fixa pode cair, pode subir, com certeza, mas na média a gente viu que ficou em torno de 10%, na média aí dos últimos 30 anos. Então se for em torno de 10% a média, provavelmente seria cerca de 0,8% ao mês, que seria R$ 2.400 por mês.
Então é um baita dinheiro, pessoal, sem dizer que a gente poderia deixar nesses ativos em si e ir fazendo uma retirada de 4, 5% aí ao ano. Tem esses tipos de estratégia. E nos Estados Unidos é muito conhecida a estratégia de 4% ao ano, porque assim a gente tira uma quantia, mas ainda assim deixa o restante para render acima da inflação. E daí não desvaloriza nosso poder de compra e ao mesmo tempo você está sempre retirando. O único problema dessa estratégia de retirada de 4% do patrimônio acumulado é que em períodos de baixa você pode acabar perdendo dinheiro. E se for em crise que é mais contínua, ou seja, uma crise como a do subprime ou mesmo da bolha.com, que aconteceu com as empresas de internet, com a empresa de tecnologia, durou mais tempo a crise. Então, se a pessoa começou a retirar 4%, provavelmente diminuiu muito o patrimônio dela, porque já estava caindo os ativos e quem se expôs de forma mais arriscada simplesmente estava tirando 4% e sempre estava tirando com um prejuízo. Por isso mesmo que essa estratégia de retirada eu não gosto muito. Eu prefiro essa estratégia de você valorizar bastante seu patrimônio, ou seja, investimos em 6 ativos, valorizou bastante, investimos 60 mil no exemplo, foi para 300 mil, pegaria os 300 mil, calcularia se está tudo ok, né? Se está o suficiente para eu viver. Ah, R$ 2.400 para a vida toda para mim está ótimo, beleza. Colocaria um pouco em renda fixa, outro pouco em ativos que retornam dividendos, aí fundos imobiliários, que acabam entregando mais de 10% de dividendos. Tem muitos, MXRF11 mesmo, historicamente entregou mais de 12%, quase 1% ao mês. 1% ao mês de 300 mil dá R$3.000 por mês. Então imagina só, nos últimos 5 anos, essa foi a média de retorno em dividendos dele. A gente não colocaria tudo só nele, né? Diversificaria em fundos imobiliários, tal. É um tipo de ativo gerador de renda. Então a gente focaria mais em ativos geradores de renda. Percebe que o período aí dos 7 anos seria o período de valorização e de multiplicação de capital e depois de usufruto do capital. Tem ativos para cada estilo. Tem ativos voltados para dividendos, para usufruto do capital e tem ativos mais para valorização e potencializar a multiplicação em si. E isso que eu dou exemplo aqui, por isso mesmo que a gente escolheria esses 6 ativos já visando a multiplicação e não os dividendos. Depois focaríamos nos dividendos e assim eu posso fazer um vídeo à parte, até falando dos ativos mais específicos de dividendos para vocês. Eu acredito que por fim eu consegui contemplar o máximo de informação possível, passamos os 6 ativos que a gente colocaria, demos suposições com 60 mil, com 6 mil reais também seria possível, investindo 500 reais por mês, 85 reais, 80 reais em cada ativo, a gente conseguiria também alcançar 30 mil no inteirinho dos últimos 7 anos. Claro que retorno passado não é garantia de retorno futuro, mas é interessante a gente pegar como base o histórico e também bons fundamentos, porque aqui eu peguei ativos que entregam bons resultados, tem crescimento de lucros e crescimento de receita, principalmente esses ETFs aí que estão voltados mais para as melhores e maiores empresas. Então, basicamente, o fluxo de dinheiro está indo para essas empresas e nós poderíamos ganhar com tudo isso. Se você gostou do vídeo, dá um like aí, se inscreve no canal, porque todo dia tem vídeo novo por aqui, seja em forma de vídeo longo ou em forma de vídeo curto. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal.